Muito bem, vamos entrar na presença de Deus. Então, no vídeo anterior, nós falamos que os opositores da reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade, eles estavam agora tentando colocar Neemias contra o rei, inventando mentiras. E depois nós falamos também que eles subornaram um falso irmão, para que ele levasse Neemias até o templo, com isso infringindo as leis de Moisés e pecando contra Deus. E Neemias, como era um homem de oração, um homem de Deus, um homem que tinha discernimento do certo e do errado, ele não foi e não fez. E nós falamos também que quem é da fé, quem é de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, quem é fiel a Deus, não foge. Aqueles queriam que Neemias fugisse. Eles estavam dizendo, eles vão vir para te matar. Eles estavam dizendo para Neemias fugir para o templo, que estaria indo contra as leis de Moisés, pecando contra Deus, e fugir. Quem é de Deus não foge, permanece. Entendeu? Então, hoje nós iremos fazer, até foge, sim, do pecado, foge da injustiça, da corrupção, mas quando se trata de um problema, de uma situação adversa, aonde que você está vendo que o mal está vindo contra você, você permanece. Porque o mal ele pode tentar uma, duas, três vezes, mas ele cai por terra, porque o nosso Deus é muito maior do que nós imaginamos, muito maior do que todos os nossos problemas. Entendeu? Então, hoje nós iremos falar, ainda aqui no capítulo 6, o versículo 15. O que fala aqui no versículo 15? Fala que eles concluíram, no dia 25, eles concluíram a reconstrução dos muros. Eles reconstruíram em 52 dias. Você já percebeu que nem todas as pessoas elas têm a capacidade de começar algo e terminar? Por quê? Porque nós entendemos que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais que estão nas regiões celestiais. Então quer dizer que o mal ele vai tentar de todas as formas para que você não conclua um projeto seu e nem um projeto de Deus. Porque se você concluir um projeto seu, por exemplo, você estará glorificando o nome de Deus. Porque você é uma pessoa que busca Deus, você é uma pessoa que é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, e você é uma pessoa que faz a obra de Deus, você estará também fazendo seus projetos com respeito à sua vida pessoal, com respeito à sua família, à sua casa, ao seu trabalho, mas também você é uma pessoa que faz a obra de Deus. Então, de nenhuma forma o diabo vai querer que você conclua tanto um como o outro, porque um você vai estar glorificando a Deus e o outro você vai estar atingindo ele diretamente, vai sendo ganho de almas. Então, o mal ele vai fazer com que isso aconteça de fato. Ele vai querer te parar no meio do caminho. Por isso que existem problemas. Você viu, nós lemos aqui até o capítulo 6. Ainda tem outros capítulos para a gente ler ainda. Mas nós lemos até o capítulo 6, que aqui tem a conclusão do tempo. Mas você viu que o mal ele usou diversas formas. Desde o começo ele usou os governadores. Para quê? Para que Neemias não terminasse e nem começasse a obra que Deus colocou dentro do coração dele. Às vezes você tem algo para começar na sua vida e você ainda não começou. Por quê? Porque você tem medo de não terminar. Porque você até começou e você parou no meio do caminho. Ou quem sabe você falta pouco. Você vê, nós lemos até o versículo capítulo 6. Eles já praticamente terminaram aquilo que Deus tinha colocado dentro do coração dele. Capítulo 6. Não está nem na metade do livro de Neemias praticamente. Eles já terminaram. Aí eu falo para você, quem sabe o seu projeto falta um dia, uma semana, um versículo para terminar. E você parou no meio do caminho. Eu falo para você que está me ouvindo agora, você tem que voltar.
Você tem que voltar. Por quê? Porque Deus é contigo. Ah, Rodrigo, mas tem acontecido muita coisa ruim, eu não consigo voltar. Então você tem que fazer uma autoanálise de como está a sua vida espiritual. Se você está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, se você tem obedecido a palavra de Deus de fato, porque tem algo errado com você. Não é justo, não é certo você parar no meio do caminho. Deus, ele diz que ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, se você quer que Deus tenha prazer em você, quer que Deus te honre, você não pode retroceder, você tem que continuar. Olha o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 15, capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 do mês de Elui, em 52 dias. Então eles acabaram os muros. Eles acabaram. Como eu estava falando, tem muitas pessoas que elas começam os projetos e elas não concluem. Elas não concluem. E não é justo você começar algo e não concluir. Eu já fui assim também. Eu já fui assim. Eu já fui de começar algo e não concluir. Hoje, eu prefiro ir de pouco a pouco do que ir com muita sede, com muita bagunça, com muita, como eu vou te falar, com muito gás, e devagarzinho vou concluindo os meus projetos. Você tem que ser assim. Você não pode ser muito emotivo. Ah, vou fazer e tal, que você tem lá, falar para Deus e o mundo, e acaba que você nem começa. Você tem que ser da fé. A fé inteligente, a fé racional, ela é assim. A fé racional, a fé inteligente, ela não trabalha com emoção. Ela não trabalha com emoção. Ela não trabalha com musiquinha. Ela não trabalha com luzes. A fé racional, ela trabalha através da palavra de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, que nos dá orientação, discernimento. A fé racional, ela é assim. E uma característica da fé racional é o sacrifício. Muitas pessoas elas falam assim: ah, Rodrigo, mas o Senhor Jesus ele já sacrificou por nós. Tudo bem, ele já sacrificou por nós, mas ele sacrificou para que nós levemos esse sacrifício que ele fez como exemplo. Não quer dizer que você não vai deixar de sacrificar as suas vontades. Você não vai deixar de sacrificar, às vezes, as coisas que você tem que comprar. Às vezes você tem que comprar algo para você, mas Deus te pede esse valor que você vai comprar para você colocar no altar. Por quê? É que ele está querendo tirar o que você tem? Não. Ele está querendo te dar algo muito maior do que aquilo que você queria comprar. Assim como Abraão. Ele pediu que Isaac, mas ele deu o quê? Uma geração, uma nação para Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, para você ver. Nós somos descendentes de Abraão. Você vê, Salomão deu 1000 bois para Deus. Ele ficou sem o reinado? Não. Deus deu, além do que ele pediu, Deus deu sabedoria para ele. Então você tem que entender que quando Deus ele te pede algo, não é que ele quer tirar aquilo que você tem, o pouco que você tem, não. Ele quer te dar algo muito maior daquilo que você está querendo. Por quê? Porque você não pode agir através da emoção. Você tem que agir através da razão. Se você tem vivido uma vida de derrota, uma vida de humilhação, uma vida de fracasso, nós temos a solução para o seu problema. Qual é a solução, Rodrigo? É o que está escrito aqui, ó. Para qualquer realização é preciso de fé, planejamento, atitude e perseverança. Fé, planejamento, atitude e perseverança. Então, não encolhe a sua mão com respeito a dar oferta, dízimo, devolver o dízimo ou fazer um sacrifício no altar. Quando Deus ele te pede algo, não encolhe a sua mão, vai e faça. Porque se fosse lá atrás, para fazer no mundo, para fazer, quem sabe, para as pessoas que te enganaram, te roubaram, te traíram, você não pensava 2 vezes e fazia. E você colhia o quê? Traição, desprezo, colhia tudo de ruim. Mas aqui no altar, com respeito à palavra de Deus, você pode fazer. Você pode começar, você pode concluir. Basta que você tenha o quê? Fé. Fé na palavra, fé na Escritura e obedecer os mandamentos, buscar o Espírito Santo.
ser uma pessoa diferente, porque hoje tudo é normal. Nós estamos vivendo a banalização do Evangelho. Tudo é normal. Tudo é normal. Mas dentro do tudo é normal também, tudo é fracasso, tudo é depressão, tudo é sofrimento, tudo é vício, tudo é pobreza, tudo é amarração. Se eu for falar aqui, meu amigo, vai ter 1 bilhão de problemas que eu vou falar aqui, que as pessoas vivem o evangelho banalizado, sem sacrifício, sem fidelidade a Deus no dízimo, nas ofertas, sem obediência à palavra de Deus de fato, sem o Espírito Santo, que é que ele nos guia em toda a verdade, é ele que faz com que, ainda que eu esteja no fim do mundo, sem ninguém, ali eu tenho paz, ali eu tenho alegria e ali eu tenho certeza da minha salvação. Mas hoje nós estamos vivendo um evangelho de facilidade, onde ninguém quer sacrificar, ninguém quer dar nada, ninguém quer fazer nada. Mas aí eu falo para você, eu olho muito as pessoas que elas vão para a Umbanda, elas vão para o Candomblé, e eu vejo essas pessoas e eu fico me imaginando o que será do reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas que servem os encostos, você vê, sexta-feira, às vezes elas não comem, elas se arrumam todas, elas levam comida, dinheiro, elas levam bebida, cigarro, levam tudo, sexta-feira, por exemplo. Elas trabalham a semana toda para no final de semana elas fazerem aquela oferta ali para aquela entidade, para aquele encosto. E você vê hoje, nas igrejas, é diferente. As pessoas elas já não sacrificam mais, elas já não buscam mais a Deus como antes, elas já não têm coragem mais de fazer um jejum, uma oração. Sabe o que Deus tem falado comigo esses dias? Deus tem falado comigo que nós temos que voltar a ser a igreja do passado, de 5, 10, 20 anos atrás. Porque de 5 anos para cá muita coisa mudou, muita coisa foi banalizada. E nós não podemos deixar isso acontecer. Não é pelas pessoas em si, mas por cada um de nós, para que nós nos permanecemos salvos também. Que não adianta nada você querer ganhar o mundo e perder a sua salvação. O que eu estou falando aqui é com respeito à sua alma, à minha alma, a alma do seu ente querido. Estou falando isso. Por quê? Porque se nós banalizarmos isso, se nós acharmos isso normal, se nós acharmos que já não precisamos mais sacrificar, que já não precisamos mais ofertar, que já não precisamos mais ter uma vida com Deus, nós iremos começar, nós não iremos concluir. Resumindo, nós não seremos salvos, porque eu não acredito que uma pessoa que não sacrifica no altar, uma pessoa que não faz propósito com Deus, uma pessoa que não é fiel nos dízimos, nas ofertas, uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, ela será salva. Eu não acredito. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o reino dos céus ele é tomado à força. Então, se você não colocar toda a sua força para fazer o que está escrito, a sua vida ela não vai mudar. As coisas não irão acontecer, tá bom? Então, eu gostaria de fazer uma oração por essas pessoas que começam e não terminam, que não conseguem concluir os seus projetos com respeito à sua vida pessoal e à sua vida com Deus. Quem sabe você faz a obra de Deus, você é um obreiro, você é um evangelista, ou quem sabe você é até um pastor, você é um bispo, e hoje você se encontra nas condições de pessoa afastada, você se encontra na posição de pessoa que nem oferta mais, que não devolve o dízimo, que não tem coragem de fazer um sacrifício no altar mais. Quando Deus ele te pede um sonho, quando ele te pede um projeto, quando ele te pede algo que você lutou tanto para ter, ele fala, me dá isso aí, você já não tem coragem mais de estender sua mão e fazer aquilo que ele te pediu. Eu quero orar por você também, para que quando você pegar o envelope, para quando você fizer esse propósito, para que você tenha que concluir ele de fato.
para que você tenha que concluir ele de fato. Não que você pegue um envelope por pegar, para que as pessoas venham ver, para que você pegue lá um envelope, ou que você fale, eu sou dizimista, eu sou ofertante, para que as pessoas venham ver, não, para que você seja de fato. Você não deve viver de aparência. Você não deve viver de aparência. O fato de você não concluir aquilo que você começa é porque você vive de aparência. Porque você vive de aparência, porque você tem uma máscara. Quando você tirar essa máscara, tudo que você começar, você vai concluir. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai ser com você. O Espírito de Deus é Ele que nos revigora, é Ele que nos dá força, é Ele que faz quando a gente está fraco, quando a gente está desanimado, quando a gente está querendo desistir, Ele vai lá e nos levanta. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de sacrifício. Eu não acredito que a pessoa que não vive uma vida de sacrifício, a pessoa que não é forte no altar, ela seja forte lá fora. Se você não é forte no altar, se você não tem coragem de dar para Deus aquilo que Ele te pede, dificilmente você terá coragem de dizer não para o pecado, para a infidelidade. Você não vai ter coragem, meu amigo. Você pode falar que sim, você pode falar que faz, mas eu tenho certeza que você não vai ter coragem de fazer. Na hora que chegar aquela situação, você vai vacilar, você vai errar. Por quê? Porque você não é forte no altar. Quando você é forte no altar, você é forte lá fora. Quando você é forte no altar, você é forte lá fora. Tá bom? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Quem sabe ela tem sido fraca, meu Pai, porque ela não tem te buscado de fato, ela não tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas. Ela tem sido uma pessoa, meu Pai, que tem vivido uma vida de aparência. E pelo fato dela viver essa vida de aparência, ela não consegue concluir nada que ela empreende. Ela começa, mas não termina. Quem sabe, às vezes, falta uma semana, às vezes falta um dia, um versículo, para ela terminar, meu Pai. E ela não consegue concluir. Se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. O mal que está sobre a vida dessa pessoa, pode sair daí agora. É você, espírito de infidelidade, espírito do engano. Você coloca nela que ela tem o Espírito Santo, que ela é liberta. Você coloca dentro dela que ela é liberta, que ela está salva, mas ela está toda enrolada, ela está com a vida toda destruída, toda deslacerada, ela está cheia de projetos intermináveis. É porque você está aí, maldito. Pode sair daí agora em nome de Jesus. É você que não deixa ela concluir a obra que Deus começou na vida dela. Você disse que vai acabar com o ministério dela. Pode sair daí agora em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora, entidade, força maligna, em nome de Jesus, seja livre agora. E você que está me ouvindo, faz um voto aí com Deus. Fala, meu Deus, eu faço um voto de ser fiel no altar do Hospital da Alma. E a partir de hoje a sua vida muda. A partir de hoje a sua vida muda. A partir de hoje você vai ser cheio e cheia do Espírito Santo. O que eu tenho eu te dou, receba o Espírito Santo aí agora, você que está me ouvindo. Se você se arrependeu de fato, se você de fato tem dentro de você esse arrependimento, você pode receber o Espírito Santo aí agora, você pode ser cheio do Espírito Santo aí agora. Seja cheio do Espírito Santo aí agora, em nome de Jesus. E meu Deus te liberta de tudo e de todos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, essa é a nossa fé. Forte no altar, forte lá fora. Cheio do Espírito Santo, pode ter certeza que o que você vai começar, você vai terminar. O diabo ele pode usar coisas, situações, pessoas, ele pode usar o que ele quiser. Mas se você tiver dentro de você essa fé, essa definição de fato, nada e nem ninguém vai te parar. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando que agora o bispo está fazendo a corrente da meia-noite. Eu vou estar compartilhando com vocês todos os dias. E amanhã nós teremos culto às 8 horas da manhã. Culto da consideração. Eu também estarei compartilhando no Stories. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E você que fez o voto de ser fiel a Deus no altar do Hospital da Alma. Você que quer sacrificar.
Você que Deus te pediu algo nessa oração, Deus te pediu algo, e você quer fazer essa oferta, você quer fazer esse sacrifício, o Pix da igreja vai estar na descrição do vídeo, você pode fazer o Pix, você pode, tem lá também o número, o WhatsApp, você pode mandar o comprovante, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, até amanhã.